Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia e muito obrigado pela sua companhia. Hoje Deus tem uma palavra para trazer ânimo para o seu coração. Hoje Deus tem uma palavra para trazer um ensino profundo para você. Não importa se você está passando por lutas, crises, adversidades, dúvidas. Se você quer ouvir Deus falar com você, fique comigo aqui nesse vídeo que Deus vai falar por meio da sua palavra. Mas antes, por favor, já aperta o like aí, o gostei. Aperta agora, por favor, me ajuda e escreva um comentário, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E, por favor, compartilhe o link dessa palavra com mais pessoas. Deixe-se ser usado como um missionário, uma missionária da palavra de hoje. E assim muitas pessoas poderão receber essa palavra. Que Deus te abençoe e te recompense com muitas bênçãos. Hoje é sábado, dia 16 de março de 2019. Eu sou Ney Santos. E é com alegria que eu trago para você agora a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler a partir do 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Aqui está uma das mais importantes razões pela qual milagres dessa natureza aconteciam e foram relatados nos Atos dos Apóstolos. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Essa é uma das principais razões pela qual Deus opera milagres. É para que o nome do Senhor se torne conhecido, respeitado. Para que o nome do Senhor possa ser recebido como um nome que está sobre todo o nome, no céu, na terra e embaixo da terra. A razão da maioria dos milagres relatados na Bíblia é essa: é mostrar que Deus é poderoso para mudar e transformar qualquer situação. É para exaltar o nome de Jesus Cristo. Essa é a principal razão dos milagres. E aqui, diante desse texto, nós podemos aprender com todos os personagens. Olha só. A primeira personagem que se apresenta é a Tábita, ou Dorcas. O que eu aprendo com essa mulher? Eu aprendo que, como a gente só vive uma vez, nós precisamos viver de forma maiúscula. E aquilo que nós temos que fazer de bom, a gente precisa fazer hoje, porque a gente não sabe se vai viver amanhã. Essa mulher, Tábita, ela procurou viver de forma maiúscula. Ela viveu de forma que a sua vida fazia com que outras vidas pudessem valer a pena. A vida dessa mulher foi uma vida de glorificar a Deus por meio daquilo que ela fazia. As boas obras, as boas ações, as esmolas. E aquilo que ela fazia, especialmente para as viúvas, nessa época havia uma recomendação
dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que não desamparassem os órfãos, as viúvas, porque eles não tinham ninguém por eles. Então Dorcas, ou Tábita, era uma mulher que procurava estar atenta a essa recomendação de Deus por meio dos apóstolos. Ela fazia vestidos, ela confeccionava roupas para acudir aos necessitados. Ela viveu de forma maiúscula, e eu aprendo com essa mulher: se a gente tem algum dom, seja para costurar, para cantar, seja para fritar uma coxinha, a gente pode usar os nossos dons na obra de Deus, no reino de Deus, e glorificar a Deus por meio dos nossos dons, sejam eles os mais simples. O problema é que tem muita gente que gostaria de ter o dom de falar em público ou de cantar, porque aí poderia ser reconhecido no altar, no púlpito, em algum palco. Mas olha, Deus distribui dons diversos, inclusive para aqueles que vão trabalhar nos bastidores. E diga-se de passagem, é nos bastidores onde nós conseguimos servir a Deus com muito mais excelência, especialmente porque nos bastidores ninguém está vendo, tá? Então, valorize os dons que você tem e use-os para a glória de Deus. Como disse, nesse texto nós aprendemos com todos os personagens. Com os discípulos, eu aprendo a ter fé no homem de Deus. Mas olha, calma aí. No homem de Deus, no autêntico homem de Deus, como Pedro. Há homens de Deus nesse mundo, onde nós podemos encontrar amparo, onde nós podemos encontrar um intercessor. Quando eu digo homens de Deus, eu também quero incluir aqui as mulheres de Deus. Há muitas mulheres de Deus que vale a pena a gente dar ouvidos. Não são todos. Hoje nós somos cercados também por impostores, por pessoas que se aproveitam da boa fé das pessoas. Nas igrejas a gente encontra pessoas que não mereciam estar lá, então a gente tem que ter cuidado. Mas da mesma forma que a gente tem que ter cuidado e a gente não deve obedecer àqueles que não são de Deus, aqueles que estão enganando o povo, a gente precisa honrar aqueles que são honestos, aqueles que são íntegros, aqueles que são bons servos e servas de Deus. Porque nós, enquanto povo, às vezes a gente tem facilidade para criticar o que não presta, mas tem dificuldade para honrar os que prestam. Aprendamos com os discípulos a honrar os homens de Deus. Eles depositaram confiança porque sabiam que Pedro era um representante de Deus. O que é que eu aprendo com as viúvas aqui nesse texto? Eu aprendo a gratidão, porque aquelas mulheres estavam consternadas, estavam chorando e mostrando aquilo que elas haviam recebido de Tábita, de Dorcas, os vestidos. Elas estavam expressando a gratidão e o seu pesar pela falta que estava fazendo Dorcas. E como faz falta pessoas como Dorcas nesse mundo, hein? Então com as viúvas eu aprendo gratidão. E o que eu aprendo com o homem de Deus, com Pedro? Aqui eu tenho uma importante lição. Eu aprendo a ser um bom discípulo de Jesus. De que forma? Imitando o Mestre. Como que Pedro imitou Jesus? Você lembra como que Jesus curou a filha de Jairo? Quando Jesus chega, está todo mundo chorando, Jesus entra no quarto, manda todo mundo sair para fora e ali ele opera o milagre. Você percebe que Pedro fez igualzinho Jesus? E mais do que isso, Pedro confiou no nome de Jesus e aquela mulher foi ressuscitada. Eu aprendo com Pedro a ser um bom discípulo, imitando o Mestre e tendo fé no nome desse Jesus. E eu quero agora orar com você, para que diante de situações como essa, em que a morte, em que alguma coisa chega para interromper os seus sonhos, você não se esqueça que a última palavra vem do céu, a última palavra vem de Deus, e Deus pode fazer com que uma situação de dor, de choro, se transforme numa situação de riso, de alegria e de glória. Deus pode mudar uma situação, pode mudar a minha, pode mudar a sua. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, nesse momento eu quero pedir que o Senhor nos envolva no Teu amor, na Tua bondade, no Teu cuidado. E que o Senhor faça com que o nosso coração creia que Tu podes mudar toda e qualquer situação. Não importa qual seja, o Senhor tem o poder para mudar uma situação, para operar um milagre,
para trazer ressurreição, ressuscitar sonhos que já morreram, que foram enterrados. O Senhor também pode trazer novo vigor, o Senhor pode trazer ânimo, o Senhor pode curar, o Senhor pode abrir portas. Meu Deus, em nome de Jesus, que tu possas visitar cada uma das pessoas que me ouvem nesse dia e que tu possas operar milagres na vida delas, e que assim o nome poderoso e santo de Jesus Cristo venha a ser louvado e glorificado. Meu Deus, ajude-nos a aprender mais e mais por meio dos personagens da Bíblia Sagrada. Ajude-nos a imitar a Jesus e assim sermos dignos de ser chamados cristãos. Assim eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Por favor, agora aperta o joinha aí, já deixa o seu comentário, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe essa palavra com muitas pessoas, e que Deus te recompense com muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.